Hoje a gente vai continuar incrementando mais assuntos, mais curiosidades aqui sobre esse assunto, que é artista empreendedor. Bom, Jussara, vou te chamar agora aqui, ó. Oi, Jussara, tudo bem? Oi, gatinha, tudo bom? Tudo e Olá a você? todos. Tudo Tô com bem, muitas graças a saudades Deus. aqui. O que que te levou a se formar em jornalismo e como foi essa transição para a área artística? Na verdade, não teve uma transição, entendeu? Porque, assim, por exemplo, a Hum, área artística, eu sempre gostei muito dessa área. Meu primeiro curso profissional eu fiz com 12 anos de idade, que foi um curso de teatro lá na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul. E desde então eu sempre fui me envolvendo com o teatro, seja na escola, seja na própria cidade. Quando eu voltei para Minas, eu cheguei a fazer várias peças que a gente representou a minha cidade em outras cidades, entendeu? Ali com as peças, e depois eu fui me capacitando cada vez mais. E a área da comunicação, como que foi? Quando eu mudei para São Paulo para fazer atuação para cinema, isso foi em 2010, faz 10 anos. Chegando aqui, lá no curso de cinema, eu aprendi uma coisa que me marcou muito e que eu levo comigo até. O professor falou assim, tem uma segunda profissão. E eu fiquei chocada. Eu falei assim, é, assim, eu vou ter que ter uma segunda profissão, porque eu amo as artes, eu quero trabalhar com isso. Como assim? E aí ele explicou que, infelizmente, no nosso país, viver como artista não é fácil. Então, a gente tem que ter uma segunda profissão, porque se a gente depender só dos testes, depender só dessa parte artística, a gente não vai conseguir muito um boleto. E pegando vários trabalhos para fazer, que são trabalhos que você não vai trabalhar tanto como artista. O que é o trabalhar tanto como artista? Você realmente se dedicar, construir um personagem, pegar papéis que você realmente vai se aprofundar. Você acaba fazendo muita, assim, não é errado, não que seja errado, mas você acaba se dedicando mais à parte de publicidade, muitas vezes, a fazer vários testes para você ganhar seu cachê com o DRT, por exemplo, o cachê teste. E você não tem um tempo de se dedicar, por exemplo, para fazer um filme com qualidade. Ali alguém te convida para você realmente estudar a fundo um personagem. Isso quer dizer o quê? Que quando você tem uma segunda profissão, você sabe que daquela outra profissão você vai tirar o seu ganha-pão, você vai conseguir pagar seus boletos e tudo mais. Então, quando você tiver o privilégio, a honra de receber um personagem para você fazer, você vai conseguir super mergulhar naquilo e fazer com mais excelência. Então, essa visão desse professor, detalhe, esse professor, ele estudou mais de 10 anos nos Estados Unidos, e é o método do Stanislavski. Então, ele falou que essa mentalidade que ele estava ensinando para a gente é uma coisa que existe lá nos Estados Unidos. Então, isso para mim foi uma coisa que eu falei: caraca, eu realmente vou ter que fazer então uma outra faculdade, porque e agora? E uma coisa importante, quando eu morava em Minas, eu já tinha passado nos primeiros lugares do curso de jornalismo, mas eu não cheguei a começar, porque eu falei: não, eu quero ir para São Paulo, eu quero trabalhar como atriz e não sei o quê. E aí, dentro disso, acabou que eu consegui mudar para São Paulo quase 4 anos depois. Ou seja, eu poderia ter vindo formada para São Paulo. Então, aqui em São Paulo, eu percebi o quê? Então, eu vou ter que ter uma segunda profissão. Eu vou fazer o quê, então? Eu vou fazer comunicação, que é uma área que eu gosto bastante. Sempre gostei. Lá na minha cidade, fazia reportagens para as TVs lá da região. Então, eu falei, eu quero me dedicar para isso também. E aí, eu fui me descobrindo, entendeu? Então, assim, digamos que eu sempre trabalhei a área da comunicação e a área artística juntas, entendeu? Eu não trabalhei uma e depois eu fiz uma transição para outra. A diferença é que depois eu fiquei trabalhando durante 6 anos direto na área da comunicação, e o teatro, ele era paralelo, eu não trabalhava tão ativamente com isso. Aí eu larguei a minha carreira da comunicação, eu saí de uma empresa que eu trabalhei durante 5 anos para trabalhar exclusivamente na área artística, mas isso não quer dizer que eu trabalhei só como artista. Eu trouxe a comunicação comigo, sabendo que eu poderia fazer assessoria, consultoria de comunicação. Aí eu fui me descobrindo nas produções também, comecei a trabalhar com isso. E aí você vai se descobrindo, é um longo processo, na verdade, entendeu? essas duas, né, profissões, quando você tem duas profissões, elas acabam se complementando, né? E
você até já disse, né, que o jornalismo te ajuda na carreira artística e vice-versa. Parece até que você está adivinhando as perguntas aqui do meu roteiro, viu, Jussara? Verdade. Mas é porque total, porque assim, como eu trabalho muito com essa questão, né, de artista empreendedora, artista educadora, eu sempre apresento o quanto a segunda profissão ela complementa, porque às vezes a gente tem na cabeça o seguinte, que se a gente fizer uma coisa, é só aquilo e pronto. E não, a gente sempre tem que pensar fora da caixa, entendeu? Não é porque você tá na parte artística que se você, por exemplo, fizer direito, né? Teve uma vez eu participei de uma live com um professor de teatro, que ele se for a primeira profissão dele, ele é formado em direito. E ele ficou assim falando, né, que no começo se sentiu frustrado por fazer direito, que isso não tinha nada a ver com ator. Aí eu olhei para ele e falei assim: "Cara, como assim não tem nada a ver? Se você fizer direito, você vai estar ali a par de todas as partes das leis ali, de tudo aquilo que precisa saber, que é o que a gente mais precisa, por exemplo, para os editais, para a gente participar aí das leis que tem o Rouanet, PROAC e tudo mais. Então, nada é perdido, gente, porque assim, como artista, você tem que saber de tudo. Então, quanto mais você conhece outros universos, outras coisas, mais você vai ter bagagem para quando você estiver ali como ator, por Uhum. exemplo, trabalhando, você vai fazer com muito mais propriedade aquilo, entendeu? E, por exemplo, a área da comunicação, ela é muito ampla. Eu jamais imaginei que eu iria dar aula online assim para minha turminha, assim, digital, entendeu? Assim, eu jamais Aham. imaginei. Então a gente está se dando bem, está dando certo. Muita gente fala para mim: "Ah, mas é difícil dar aula para sua turma online, né? Porque devem prestar muita atenção", entendeu? É um grande desafio. E, paralelamente, por exemplo, no meio dessa pandemia, o que, que é que tem me ajudado bastante, igual o Cadu estava comentando, né, da parte artística, que hoje ele Uhum. pode fazer, e como dentista, não por enquanto, porque a gente está em isolamento. Eu, enquanto isso, nesse período, estou trabalhando muito com o quê? Com marketing digital, entendeu? Entendendo mais como funciona isso, né? A parte, porque o marketing digital não é só você postar e fazer uma série de postagens e hashtags, não, tem muita coisa que você tem que aprender por trás de tudo isso. Então, é uma área que eu vejo quanto complementa, porque o artista, ele tem que saber se divulgar, ele tem que saber comunicar. Então, para mim, a comunicação com as artes, por exemplo, ela é fundamental, ela é essencial, porque um complementa o outro para você realmente fazer tudo com excelência. E você acha que empreendedorismo artístico é uma forma de desenvolver novos projetos e explorar o novo lado artístico? Total. Empreendedorismo artístico é você pensar fora da caixa. É você observar quais são os seus talentos, quais são os seus dons, o que você gosta de fazer e o que você pode aprender a fazer para você fazer o que você ama. É meio redundante falar isso, mas é essa a real. Porque eu falo que se eu pudesse escolher, eu trabalhava só como atriz, só entre aspas. Só, porém, eu descobri o quê? Que trabalhar apenas como atriz, nem sempre isso é possível. Então, eu fui me descobrindo nos bastidores o que, que eu posso fazer para que eu possa, assim, fazer os projetos, entendeu? Por exemplo, o ano passado eu consegui pela primeira vez produzir uma peça teatral minha própria, em parceria com o Gil Teles, que é o ator das Aventuras de Poliana do SBT, que é o Falcão lá na novela. Nós dois juntos realizamos uma peça, produção independente, sozinho, na raça, procurando apoiadores, patrocinadores. E isso tudo foi possível por quê? Porque eu estava durante aí, digamos, aqui em São Paulo faz 10 anos que eu moro aqui. Durante 7, 8, 9 anos, eu estava ali nos bastidores aprendendo o que é importante na comunicação para fazer produção, o que é importante para realizar um projeto, as parcerias, os apoiadores. Porque as pessoas que conhecem você nos bastidores e vê o quanto você é esforçado, eles vão fazer questão de te patrocinar, de te apoiar, entendeu? E essa é a importância do Uhum. empreendedorismo artístico, de você trabalhar nesses bastidores fazendo pontes, unindo as pessoas, fazendo com que todo mundo possa fazer o que ama, se sair bem, se divulgar, e aí todo mundo fica bem e você faz os seus projetos, entendeu? Então, eu estive no palco com uma produção própria, como atriz ali no palco, eu e o Gil, teve uma repercussão maravilhosa, a gente levou mais de 200 pessoas de ONGs, né, das ocupações, que eu sou parceira, sou voluntária das ocupações ali dos moradores sem tetos. Então, assim, oportunidades que você dá para pessoas que não podem ir, às vezes, ao teatro, para um cinema, não tem condições, mas que assistiram ali uma peça ali no Teatro Itália, por exemplo, que eles falaram que era o sonho deles.
Então é isso, Ai, que empreendedorismo é legal. você pensar em você, mas pensar no coletivo, pensar no que você pode somar com o outro e assim você fazer seus projetos. Ai, que legal. Olha, eu amei essa live. Gostaria muito de te agradecer. A gente está com um tempo bem apertadinho aqui. Eu amei essa edição especial falando sobre artista empreendedor.